casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas de linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até os vales. E fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela saiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. E quando saís do Egito, e quando que fizestes aos 2 reis dos amorreus, e a Seom, e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia. Pode tomar vossos assentos, adorando o nome do Senhor. Queridos, conhecemos bem esta palavra e sabemos que quando nós lemos ali o livro de Josué, nós já lembramos, que Josué foi aquele moço que nasceu no Egito e quando estava ali envolvido com o povo de Deus, sendo ali arregimentado por Moisés, ele foi aquele que estava junto, e veio acompanhando Moisés junto com o povo na saída do Egito. Posteriormente, nós vimos que Josué foi um daqueles braços fortes que ajudou Moisés. Logo que Moisés estava para morrer, ele se levantou e naquela ordenança, naquele pedido de Moisés, ele se colocou para liderar o povo que tinha saído do Egito em rumo à terra prometida. Passado este período, nós vimos que, quando lemos o capítulo 1 do livro de Josué, nós sabemos que o tema principal ali daquele primeiro capítulo é Deus encorajando Josué a continuar. E o tema era ser forte e corajoso. Sempre o Senhor em todo o tempo estava animando o coração dele a perseverar, a conhecer ao Senhor. E quando nós lembramos disso, vimos também que entre aqueles 12 espias que foram ali enviados ou que foram designados para espiar a terra de Canaã, Josué era um deles. Porém, alguns desistiram, mas ficou Josué e Calebe, que olharam todas aquela terra, enquanto alguns olharam as dificuldades, eles viram as bênçãos do Senhor. Eles viram que Deus era poderoso para realizar coisas extraordinárias. E quando nós lemos aqui o capítulo de número 2, nós vimos de novo aquela promessa do Senhor de Deus dar a terra de Jericó, de Deus dar a terra de Canaã, seu povo, conforme a promessa. Então o Senhor agora envia 2 espias ali na terra de Jericó. E diz que eles foram à casa de uma mulher, a palavra diz que era uma mulher prostituta. Porém, quando nós estudamos esse texto, nós vimos que essa mulher possivelmente era uma sacerdotisa que tinha práticas sexuais com homens, que era de costume daqueles deuses pagãos.
Porém, quando esses homens entraram na casa dessa prostituta, e eles então começaram a ir ali, que era um lugar que não tinha tanto controle de estrangeiros entrar, eles começaram a ter informações, e logo o rei ficou sabendo dessa história. Então o rei veio atrás querendo saber que pessoas entraram ali naquele lugar. E diz a palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, que aquela casa possivelmente era construída entre os muros, e a parte do telhado era reto, porque eles secavam linho, né? O linho era uma planta muito usada, ainda é, mas naquela região e naquele período eles usavam para secar o linho, né? E ali diz que ela mandou os espias subir, e ela então os escondeu embaixo dos montes, né? Dos molhos de linho, poupando esses homens. E o que me deixa impressionada, queridos, é que quando esta mulher toma essa atitude, ela não faz isso por medo. Ela não faz isso porque ela temia aqueles homens que pudessem causar-lhe algum dano. O que ela realmente temeu não foi a eles, mas foi um Deus todo-poderoso. Ela olhou para este homem e ela viu que eram enviados de Deus. E que o Deus de Israel, o Deus que tinha feito o rio vermelho, o mar vermelho se abrir, aqueles que entenderam o propósito do Senhor, aqueles que estavam junto e desejavam aquele êxodo, eles então foram, quem sabe ali, direcionados, cuidados, orientados, e Deus realiza ali um grande milagre sobre aquele povo. E toda aquela redondeza que serviam a outros deuses, eles entenderam que esse Deus todo-poderoso era diferente, e esse Deus todo-poderoso fazia coisas extraordinárias. Quando nós lemos o livro de Hebreus, lá no capítulo de número 11, ali a galeria dos heróis da fé, nós encontramos ali no verso 31 esta mulher que ela não teve medo daquela situação, mas ela creu, ela teve fé que Deus, aquele Todo-Poderoso, poderia mudar a situação da vida dela, poderia mudar a situação da sua família. E quando nós lemos aqui, nós vimos que esta mulher, ela não se preocupou talvez tanto com a vida dela. Ela disse: eu vou esconder vocês, mas vocês vão me prometer que quando Jericó for tomada, quando Deus então cumprir a promessa que fez ao seu povo, aleluia, quando Deus cumprir a promessa que fez a seu povo, então eu peço que vocês, então, cuide, dê vitória, se responsabilize pela minha casa, pela minha família, porque eu também quero a vitória e eu quero salvação para dentro da minha casa. Aleluia. Esta mulher usou de sabedoria, pedindo ao Senhor que o Senhor então livrasse a sua casa, livrasse a sua família. Talvez ela não pensou ou ela não teve medo das guerras, mas ela certamente se sentia oprimida diante de tantos deuses estranhos, mas sabendo que havia um Deus no céu todo-poderoso, que havia realizado coisas extraordinárias e poderia fazer coisa ainda maior, porque ela cria nesse Deus todo-poderoso. Quando nós olhamos o livro de Tiago, lá no Novo Testamento, nós vimos lá no capítulo de número 2 e no verso de número 25, que Tiago, quando ele fala sobre a fé e as obras, ele faz menção a esta mulher, Raabe, porque esta mulher, ela só não creu, e não só foi citada na galeria, né, ali dos heróis da fé, como uma mulher que creu, mas ela teve atitude. Ela não só creu, mas ela teve o cuidado de esconder. Ela teve a atitude de poupar
sabendo que aqueles homens eram enviados de Deus para que sondasse aquele lugar. Queridos, quando nós esperamos de Deus uma vitória, quando nós esperamos do Senhor algo impossível, quando nós esperamos a transformação dentro da nossa casa, nós precisamos muitas vezes ter atitude de crer naquele que pode todas as coisas. Naquele que pode todas as coisas. Quando nós lemos aqui o tema, que foi proposto nessa campanha de Lucas, capítulo de número 1, nós vimos que ali havia uma impossibilidade. Porém, Lucas relata que porventura haverá coisa impossível ao nosso Deus. Eu estava nesta semana, queridos, ouvindo de uma missionária que faz missões naquelas igrejas que estão escondidas no Oriente Médio. E algo que ela estava falando, ela estava dizendo que o Brasil, ele é muito diferente daquele povo, porque aqui nós temos tanto, e as coisas parecem tão fáceis, que nós estamos mais preocupados em receber do que nós darmos. E ela não estava falando de bens, ela estava falando de fé. E ela estava falando de que quando aqueles homens, que eles vão para aqueles lugares, aqueles esconderijos, eles não estão ali com medo de serem mortos, mas eles estão ali pedindo ao Senhor que persevere na sua fé, para que eles não neguem a Cristo durante o tempo de sua prova. E talvez o que tem nos impedido de receber a nossa vitória, de o impossível de Deus acontecer na nossa vida, seja em crer que esse Deus que servimos é poderoso, é Deus que realiza coisas extraordinárias. Aleluia. Quando nós ouvimos e vimos esta mulher pedindo aos espias que poupasse a sua casa, nós não vimos em momento nenhum ela dizer: eu acho que vocês vão me enganar. Ela só pediu para eles que eles falassem a verdade. E eles colocaram um sinal. Esse sinal que nós bem sabemos que para nós hoje, que acreditamos no Cristo, no sangue de Jesus, isso já simbolizava, isso já profetizava que o Cristo viria e coisas maiores realizaria na nossa geração. E se naquele período, queridos, o Deus estava sempre com seus ouvidos atentos, imagina hoje que o nosso Deus caminha conosco. Ele prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, eu chego aqui, eu adoro e Ele ouve a minha adoração. Eu chego aqui e eu faço uma oração e Ele ouve esta minha oração. Quantas respostas nós temos de parte do nosso Deus? Quantas respostas imediatas. Ouvimos o testemunho dessa nossa amada irmã. Foi muito rápido, ela disse, porque ela de todo o coração desejou o que temos desejado como impossível na nossa vida. Diz que prioridades não tem plural, é único. E tem coisas que são impossíveis na nossa vida, que tem que ser aquilo que nós almejamos. Nós não podemos duvidar daquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. Hoje, quando alguém estava orando aqui, estava orando por famílias, estava orando por casas, estava orando por pessoas. E quando nós entramos nesta palavra, nós entendemos que hoje há necessidade dentro das nossas casas. Amém, igreja? Necessidades dentro da nossa família.
Nós precisamos que o Senhor realize um milagre na minha casa, na minha família, entre os meus. Quem sabe um milagre de cura, quem sabe um milagre de libertação. Raabe certamente precisava de libertação na sua casa. Aquele povo, aquela família era cativa. Os demais não enxergavam, os demais não temiam o Senhor. Porém, ela desejou, de todo o seu coração, ela desejou temer ao Senhor e confiar que o Senhor era Deus dos céus, mas também era Deus da terra. E hoje nós estamos aqui porque o nosso Deus é Deus dos céus e é Deus também na terra. É Deus de antigamente, mas é Deus do presente, é Deus de hoje, e Deus que quer realizar uma obra extraordinária na nossa vida. Aleluia, aleluia. O nosso Deus, queridos, Ele almeja. Quando a palavra do Senhor nos diz que Ele deu ao homem livre-arbítrio, o Senhor, Ele não pode invadir o coração do homem. Ele deseja que nós nos acheguemos a Ele. E alguns até dizem, mas por que Deus não faz? Porque às vezes eu não creio como é para crer. Por que Deus não realiza? Porque a minha fé não está em esperar naquilo que Ele pode realizar. Nesses dias, tem mais ou menos um mês, eu estive aqui numa conferência em Curitiba e eu ouvi pregadores e pastores internacionais, missionários que estão em vários lugares na África e falando das grandes realizações de milagres que o Senhor tem feito. E achei muito interessante porque um missionário estava contando que 500 pessoas que foram levadas a um lugar na África, eles foram porque eles queriam ouvir e eles eram surdos. E eles vão com o mesmo intuito naquele lugar, desejando ouvir. E sabe que naquele dia o Senhor realizou aquele milagre. Todas as pessoas ouviram e o Senhor os curou da sua surdez. Porque o objetivo deles era receber o milagre do Senhor. O objetivo deles era receber essa ação gloriosa, esse agir glorioso do Espírito Santo nas suas vidas. E o que nós temos esperado do Senhor? Esta mulher ousou crer. Ela foi mais esperta do que Ló. Porque quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, nós vimos que aqueles anjos que eram enviados do Senhor, eles chegaram em Sodoma, levando uma mensagem a Ló. Mas eles não discerniram quem eles eram. Diz que os homens da cidade queriam abusar desses homens, a ponto de Ló oferecer as suas filhas donzelas, ou suas filhas virgens. Mas eles não discerniram. Porém, nós vimos a diferença em alguém que tem temor do Senhor, que busca o Senhor de coração. Esta mulher tinha um ensinamento totalmente diferente. Mas a notícia do que Deus tinha realizado e do que Deus estava realizando chegou até seus ouvidos. E ela temeu, e ela desejou. Quantos de nós temos ouvido? Quantas informações têm chegado até os nossos ouvidos de que o Senhor está realizando coisas extraordinárias? Quantas informações têm chegado até os nossos ouvidos de que o Senhor quer realizar curas na nossa vida? De que o Senhor quer libertar na nossa casa? De que o Senhor quer fazer coisas maravilhosas em mim e em você? Porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Então, se você, nesta tarde, você chegou aqui por algo que o Senhor colocou no teu coração para desejar, ou se você chegou aqui desanimado,
Saiba que tem um Deus que vai realizar na tua vida, vai realizar na tua casa, vai realizar na tua história. E mudanças vão acontecer. Não é um conto qualquer, é uma realidade. A palavra do Senhor, ela é cheia dos testemunhos, é cheia das promessas, é cheia de todas as promessas, e ela é fiel para cumprir, queridos, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Diz a palavra que ela antes faz o que lhe apraz. O que o Senhor te prometeu que não cumpriu, na minha vida Ele tem cumprido. Quem sabe nós precisamos puxar das nossas memórias as promessas que o Senhor já cumpriu. Quantas curas já recebemos de parte do Senhor. Quantos livramentos já recebemos de parte do Senhor. E quantas promessas há para ser realizada na nossa vida. Nós não estamos numa terra estranha. Nós estamos no meio do povo de Deus. E o que Raabe queria, ela queria fazer parte desta aliança. Ela desejou, porque senão ela teria ignorado aqueles espias. Ela teria entregado para o rei aqueles espias. Mas certamente ela desejou. E nós temos essa mulher como testemunho. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo, mas tal pessoa já foi isso, tal pessoa já foi aquilo. Não te preocupe. Jesus, Ele veio para redimir todo homem. O que seria de nós se não for a remissão do nosso Cristo? Ah, mas irmã, ontem eu neguei a Jesus, ontem eu pequei. Não importa, foi ontem. Hoje o Senhor está te fazendo uma promessa. Hoje o Senhor está aqui te oferecendo um milagre. Hoje Ele está aqui te dizendo, eu posso fazer o impossível na tua vida. Hoje Ele está aqui te convidando. Ser forte, ser corajoso, ser ousado. Busque a minha presença. Talvez nós, por causa da nossa incredulidade, temos perdido de ver muitas coisas gloriosas. Muitas bênçãos para ser realizada. Por causa da nossa incredulidade. Porque não cremos naquilo que o Senhor pode fazer. Talvez um dia, porque Paulo escreveu aos Coríntios e disse que, por enquanto a gente vê como por um espelho. Mas quem sabe um dia que nós o conhecemos, nós vamos dizer, Senhor, quanto perdi, quantas oportunidades eu tive, quantas coisas gloriosas eu poderia ter desfrutado aqui nesta terra. Quantos presentes o Senhor tem para mim e para a tua vida. Basta nós nos encorajarmos um pouco mais e desejarmos o impossível do Senhor, porque Ele continua sendo o mesmo e poderoso para realizar coisas extraordinárias na nossa vida. Eu quero te convidar a ficar em pé. As nossas horas, elas são passadas.